Shabbat Shalom. Eu vou ler o Números 25, alguns versículos antes de entrar no assunto. Quando Israel estava, logo depois da maldição de Balaão, que ele tentou amaldiçoar Israel 7 vezes e o Senhor preveniu, mas o rei de Moabe o Balaão deu outra ideia: manda prostitutas para eles, tá? Então as moabitas fizeram os judeus, né, os israelitas pecarem. Deixa eu começar aqui do verso 1 para você entender esse contexto. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, e convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se aos seus deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal-peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. É o ardor da ira do Senhor, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após do varão israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente depois dele terá o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Muita coisa, muita informação aqui. Primeiro, eles estão, esses dois aí, primeiro que Deus mandou matar os cabeças, está no versículo 4 do Números 25. Está no versículo 4 do Números 25. Deus mandou matar os líderes. E depois, esse homem veio com essa midianita na frente da tenda da congregação, diante da tenda da congregação, que na verdade era a igreja que eles tinham lá no meio do deserto. Então você veja bem, eles estão caminhando em direção à terra prometida. Vem Balaão, eles estão chegando perto de Moabe, vem Balaão, contratado pelo rei de Moabe para amaldiçoar Israel. Deus protege, não deixa, a mula fala com Balaão, aquela história toda. Depois disso, o Balaão deu uma ideia para ele: tá bom, a gente não pode espiritualmente, mas vamos fazer eles caírem na carne. E aí manda as prostitutas de Moabe e elas vão seduzindo. Gente, eu não quero que vocês entendam essas histórias como que acontece em uma semana. Isso é num processo de tempo, que a gente nem sabe quanto tempo esse processo todo dura. Mas esses fatos são relevantes para a gente prestar atenção que o diabo não cansa. Ele é estratégico. Então, as meninas foram lá, deviam ser muito bonitas, e elas seduziram os judeus, os israelitas. E aí o Senhor mandou matar os líderes. E aí o Senhor, aí chegou um deles lá com uma dessas aí, que ele gostou muito e não queria, e se apaixonou por ela, e diz que o Finéias atravessou eles pela barriga. Essas coisas na Bíblia têm muita importância.
Essas palavras na Bíblia têm muita importância. Então vamos lá no verso 8. E foi após do varão israelita, o Finéias, né? O 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após do varão israelita até a tenda dentro do templo e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os rabinos falam que eles estavam tendo relação sexual, por isso que o Finéias atravessou eles, os dois juntos, com uma lança só, pela barriga. Eles estavam conectados numa relação sexual, dentro da tenda da congregação. Ah, meu Deus. Adriane, onde você quer chegar com isso? É para você não assustar com o que está acontecendo com Betel, não assustar com o que está acontecendo com Lagoinha, não assustar com o que está acontecendo com o que aconteceu com Bola de Neve, não assustar com inúmeros e versos multiformes, escândalos, milhões de escândalos, centenas, dezenas de escândalos que você viu e você vai ver e que aconteceu na história toda. Dentro da tenda da congregação, essas coisas vão ser resolvidas. Você sabe por quê? Quem inventou a ideia de ter uma tenda da congregação foi o Senhor, que ele deu esse modelo para Moisés dos pelos de animais, das cores, das cortinas, das madeiras, dos negócios. Ele colocou o Espírito Santo para duas pessoas lá, fazerem várias joias, vários objetos de prata, de ouro, entendeu? Então, quem teve essa ideia de fazer esse local especial com essas figuras desse modelo, do jeito que o Senhor quer, foi a cabeça do Senhor. Não foi ideia de Moisés, não. Não foi ideia de Davi, de Salomão, não. Então, aonde você vê um local que se chama igreja e ser a casa de oração, a casa do Pai, o Senhor vai fazer a obra ali, querido. Ele vai começar a limpar do altar mesmo. Quando ele fala, não mistura, quem quer servir no altar não se pode embaraçar com os negócios dessa vida. Entenda o que o Senhor está falando. Quem quer servir no altar não pode se embaraçar com os negócios dessa vida. Se você é chamado para o exército, você não pode se embaraçar com os negócios dessa vida. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Todos os objetivos que você alcança, todas as suas conquistas profissionais e materiais, é tudo para a honra e glória do nome do Senhor, meu filho, para a sua missão. Então, vamos voltar nessa tenda da congregação. Esse fim de semana, um repórter muito famoso foi preso nos Estados Unidos porque ele estava dentro de uma igreja. Mas sabe quem era o pastor? Isso lá nos Estados Unidos. O pastor era um chefe muito importante dessa imigração que está prendendo as pessoas lá na rua, lá no país inteiro. Então, espera aí. Essas brigas não deviam ter acontecido na igreja, porque é a casa do Senhor. Aí o repórter foi preso, o pastor agora foi exposto, que o mundo inteiro sabe que ele é agente da imigração, ele é chefe lá dentro, ele não é simplesmente um agente que fica andando na rua, ele é presidente do negócio, ele é o gerente da regional lá. É isso que ele é um cabeça lá dentro. E aí foi lá um grupo de protestantes, de gente lá fazendo protesto, e esse repórter muito famoso estava junto com esse grupo, com certeza querendo fazer protesto dele também, mas entrou dentro da casa do Senhor, irmão. Entrou dentro de uma igreja, mesmo que esse pastor seja lá da imigração. Está tudo exposto, o Senhor não está suportando gente com dupla, com negócios de banco e não sei o que, e parar na CPI do INSS e mais não sei o que lá,
em envolvimento com igreja, com pastor, com gente que fica fazendo negociata. Meu Deus do céu, o Senhor está lavando é tudo, meu filho. E eu vou te dizer, aquele Finéias que levanta, que pega uma lança e atravessa esse pessoal dentro da igreja, vai ter um concerto de paz. O Senhor vai dar para ele um sacerdócio para sempre, eterno. Nós somos gente da geração de Finéias, que nós sejamos da linhagem, da geração e da linhagem de Finéias, para ter esse concerto de paz, porque a casa do Senhor é casa de oração, não é casa de política, não é casa de negócios. Oh, aleluia! A casa do Senhor é casa de oração, não é casa de político, não é casa de negócios. A casa do Senhor é casa de oração, não é casa de político, nem é casa de negócios. Em nome de Jesus, gente. O que vocês estão vendo é o Senhor limpando a igreja, porque isso também é mais uma prova que Ele está limpando a noiva. Ele vai casar com uma noiva e está chegando tão perto que Ele está acelerando muito a limpeza dessa noiva. Em nome de Jesus, vamos abrir os olhos e vamos ser da linhagem e geração do Finéias, filho do sacerdote Eliezer, filho do sacerdote Arão, do sumo sacerdote Arão. Em nome de Jesus, gente, vamos fazer o zelo do Senhor, o nosso zelo. Vamos sofrer as dores que o Senhor sofre. É igual ele falou aqui, ó. Exelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo eu não consumi os filhos de Israel. Inclusive, se não tiver gente igual Finéias, e que eu seja uma igual ele, você, se você desejar e tiver coragem, o Senhor vai matar muito mais do que 24 mil. O Senhor vai escandalizar. Então, você está entendendo? Às vezes o que as pessoas estão, fofoca na internet, porque não sei o quê. Os Finéias estão se levantando para expor, entendeu? Para limpar a casa do Senhor, porque na casa do Senhor é casa de oração. Por isso que a gente nem consegue numa igreja mais, por isso que muita gente não se converte, porque vê as corrupções dentro da igreja, entendeu? Se não tiver esse zelo, como é o zelo do Senhor, e não sentir as dores que o Senhor sente, o Senhor vai ferir a terra muito mais profundamente. Entenda isso. Não dá para correr, não dá para fazer de rogado e negligenciar e fazer de conta que você não está vendo as coisas erradas. Por isso, em nome de Jesus, no espírito de Finéias, na descendência e na geração de Finéias, vamos nos levantar e zelar pela casa do Senhor com o zelo do Senhor, sentir as dores que o Senhor sente. Em nome de Jesus, amém. Shabbat Shalom.